paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui para gravar mais um dia do nosso devocional com Deus Pai de hoje, dia 5 de novembro. Isso mesmo, 5 de novembro de 2024. O devocional do Deus Pai de hoje fala semelhantes a Cristo. Você vai achar a leitura de hoje, você vai achar lá em Filipenses 2, versículo 5 a 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o que é ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A leitura que ele faz hoje, o nosso pastor, o autor deste livro, Júnior Rostirola, aqui o nosso devocional com Deus Pai de hoje, com Renato Melo, ele fala assim: a beleza da santidade de Jesus está em sua humildade. Sem dúvida alguma, ele é o maior exemplo de humildade que podemos encontrar na história. É surreal imaginar com o tamanho, poder e glória como Jesus pôde, durante todo o seu ministério, ser tão humilde. Afinal de contas, como Deus, ele poderia ter feito uso de seu poder em várias ocasiões, até mesmo durante seu julgamento e condenação, para evitar todo o seu sofrimento. Contudo, a Bíblia nos diz que ele foi à cruz como uma ovelha muda. A beleza da humildade de Jesus revela que ser responsável é se submeter à vontade do Pai. Em outras palavras, ser humilde é passar por todas as sensações e provações e, por meio delas, dar um bom testemunho vivo. Ou seja, é mostrar às pessoas que, quando estamos realizando o propósito do Pai, é possível sim superar todas as dificuldades e provações que o mundo oferece, conservando-nos em santidade. Desse modo, aprendemos com o testemunho de Jesus, e não pensemos que é por status, condição ou prerrogativa que daremos um bom testemunho, mas sim pela virtude de Deus, que pela ação do Espírito Santo nos levanta diariamente e potencializa em nós a condição de viver à semelhança de Cristo. Ser parecido com Jesus é aceitar seu sacrifício, reconhecer que o amor de Deus se manifestou em sua vida e em sua vida verdadeiramente, entendendo que esse amor, além de ter sido por você, também foi em favor de cada pessoa com quem você se relaciona. Talvez as pessoas à sua volta tenham dificuldades de ir ao encontro de Jesus por conta própria. Seja você a pessoa que facilitará esse encontro. Então, quando somos semelhantes a Cristo, nós somos semelhantes em tudo, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nosso modo de viver, em nosso modo de agir, em nosso modo de pensar, em nosso modo de responder e de se lidar com as circunstâncias da vida. Como bem começou Filipenses, Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Então ele não foi igual a Deus. Ele não usou suas prerrogativas de Deus. Ele poderia usar? Claro que poderia. Ele poderia agir como Deus? Poderia. Ele poderia usar todos os seus atributos de Deus? Poderia, mas não usou, porque ele queria ter atitude de humildade. Ele queria se parecer com os homens, não em pecar. Claro que Jesus não pecou, mas ele sentiu todas as dores, ele sentiu todos os sofrimentos que um ser humano sente. Ele jamais usou de sua prerrogativa de Deus. E aqui o autor coloca: seja humilde para admitir seus erros e não cometê-los mais. E a leitura que ele nos sugestiona é em Salmo 134. Palavra-chave: semelhança.
Então temos que ser semelhantes a Cristo, semelhantes ao nosso Mestre em tudo. Porque nós somos discípulos dele. E um discípulo, ele segue as pisadas. Um discípulo ele segue a caminhada de seu mestre. Então, esse foi o nosso Café com Deus Pai de hoje, de Júnior Rostirola, com Renato Melo. Que Deus te abençoe.